Leitura Ampla. Entrevista. Tudo o que você precisa saber na entrevista de hoje. Leitura Ampla. Bom, tivemos uma conversa com Edu Cabral, que foi assessor da Senapred, a Secretaria Nacional de Prevenção e Cuidados das Drogas do governo federal, isso no governo anterior, já que o atual governo federal acabou com a Senapred, né? Cancelou e extinguiu a secretaria. A política é diferente, a política é outra. Mas conversando sobre esse assunto da questão das drogas no município e no nosso agreste, enfim, problema que vem gerando, além do próprio consumo, né, da saúde dos jovens adolescentes, a questão da violência, a amplitude da violência. A gente conversa agora com o diretor do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, o presbítero Alexandre Monteiro, falando também sobre essa visão que o Colégio 15 tem acerca da prevenção, de como os alunos são de alguma forma orientados e se existe ou existirão palestras, esse assunto que naturalmente deve sim ser abordado em sala de aula. Falando para o Leitura Ampla da Sete Colinas FM, diretor, muito bom dia. Bom dia a todos. Veja bem, isso é um problema sério, um problema de saúde pública, né? Aqui na escola nós temos palestras constantes sobre isso, a gente impede de toda forma a utilização. Porque quando a gente fala droga, a gente só pensa nessas drogas ilícitas, mas álcool é droga, o tabaco é droga, e a gente combate tudo isso aqui mostrando os malefícios que isso traz à saúde. Então, o nosso aluno é orientado no sentido de evitar essas drogas e orientado para que ele perceba que isso só vai levar a um caos generalizado da sua vida. Então, o colégio tem o serviço de capelania e também o serviço de psicologia, que a gente atua nesse sentido. Graças a Deus, ainda não tivemos nenhum relato de aluno nosso com o uso de entorpecentes. Ainda bem. Bom, o diretor do 15 está conosco aqui no Leitura Ampla e a gente está falando exatamente sobre a problemática, o avanço das drogas no país, no mundo, né? Mas mais especificamente na nossa região, porque quando eu era criança e se falava um maconheiro ali, a gente até mudava de calçada, era algo assim. Só que a droga ela está inserida hoje e é vendida com facilidade, o traficante está exatamente circundando os ambientes onde tem seu público-alvo, as escolas, né? Há um sistema de segurança muito eficiente aqui no Colégio 15 que também detecta a presença de estranhos, não é isso, diretor? Perfeito. As nossas câmeras, né, são 299 câmeras, a gente tem funcionário dentro da sala de monitoramento verificando. Então, estranhos não têm acesso. Ele tem acesso, pelo menos, só na primeira parte ali, que todo carro entra, todo carro é um acesso geral. Mas dali em diante não tem mais acesso. Os nossos muros são altos, né, nós colocamos concertina, então o acesso realmente é inviável para qualquer estranho nesse sentido, né? Nós temos as catracas eletrônicas com reconhecimento facial, então tudo isso dificulta, não é? E somado a tudo isso, nós temos uma equipe antenada nessas questões. Então, pelo menos enquanto estiverem aqui dentro da escola, a nossa expectativa, e nós temos certeza disso, de que as crianças estão protegidas nesse aspecto. Bom, agora falando também com o presbítero, né? Falando com o cristão, com a pessoa que naturalmente tem filhos e sabe que é muito claro, é muito explícito esse avanço das drogas sobre as famílias. Como um pai de um aluno do Colégio 15, aí a gente faz esse parágrafo, o pai do aluno do Colégio 15 deve agir quando perceber movimentos suspeitos, atitudes estranhas do seu filho, que aqui é um estudante muitas vezes até exemplar, mas que o pai, a mãe, o parente, enfim, detectou uma mudança de comportamento e possivelmente possa haver essa penetração da droga na vida do jovem. Olha, veja bem, a minha experiência, né, eu digo sempre, eu tenho 6 filhos, né? São 3 filhos mesmo e 3 netos, mas eu crio todos. Então, tudo vai primeiro da participação. Tem um comercial que diz assim, não basta ser pai, tem que participar. Então, assim, primeira coisa, você tem que estar junto do teu filho. Não tem conversa, você tem que estar junto, você tem que conversar com ele, você tem que expor as coisas para ele, e não pode ser com muito arrodeio. E à medida que ele vai crescendo, você vai conversando mais. Eu digo sempre assim, era bom que não crescesse. Um menininho de 3 anos é uma maravilha,
não é? Aí quando chega nos 18, meu Deus. Então, assim, mas você tem que conversar. A primeira coisa é conversar, você está junto do teu filho. Não entregue o seu filho a uma babá eletrônica, celular, internet, essas coisas. Porque tudo começa aí. Eu não sei se tem alguém que sabe, mas você tem agora músicas subtonais que eles usam com o fone de ouvido e que essas músicas dá a mesma sensação de uso de entorpecente. Aí as primeiras você escuta de graça e depois você tem que ficar comprando. Então veja que é um novo vício. Então todas as coisas, a miséria e a desgraça vai vir. Claro que nos tempos antigos você tinha algum tipo de... Então o segredo é estar junto do seu filho. Fique junto dele. Criança precisa de limites, então imponha limites. Eu ouvi uma vez de um psicólogo, a mãe falando comigo, eu não te amo mais porque ela negou uma coisa. Aí ele diz assim, ela disse para ele assim, eu não preciso do seu amor, eu preciso do seu respeito. É exatamente isso. Não é? A gente tem que amor, carinho, mas limites. E esse negócio de a gente ficar sempre dando o que a criança quer, a gente tem que entender uma coisa, os nossos filhos nunca vão nos amar como nós o amamos. Ele vai amar os filhos dele como nós o amamos. Então a gente não pode ter essa expectativa. Então eu preciso, sim, dar amor, carinho, atenção, fiscalizar a vida da criança, orientá-lo e impor limites. Isso não, isso sim. Lá em casa a frase da minha mãe é: come do meu pirão, prova do meu cinturão. E aí a gente não tem nenhum traumatizado, eram 4 irmãos, todos cidadãos de bem e sem dificuldade. Então, pai, na minha experiência de pai de 6 crianças, ponha limites aos seus filhos, dê amor, dê carinho, não deixe ele na mão de uma babá eletrônica, e eu acho que você vai evitar aí pelo menos 70%, 80% dos problemas que a gente tem visto aí na maioria das famílias. Bom, finalizando com o diretor do Colégio 15, o presbítero Alexandre Monteiro, e a vida espiritual, existe influência da vida espiritual para que haja uma condução correta da vida dos filhos, crianças, adolescentes? Claro. Um exemplo é algo, vale mais do que 1000 palavras. Então a criança olha para o pai e vai copiar do teu pai. Né? Então, não tem jeito. Você tem que dar o exemplo. E quando eu falo de vida espiritual, claro, cada um na sua religião, os seus aspectos próprios da religião, mas nós reformados, nós temos algumas condutas que a gente procura seguir. Claro, nós somos humanos, somos falhos, mas a gente procura seguir essas condutas, um código de ética bíblico, e a gente... Vivendo isso, os nossos filhos veem isso na gente. E vendo isso na gente, certamente eles vão copiar. Então, oração, ore pelos seus filhos. Não é? A mãe de Agostinho, Dona Mônica, orou por ele 30 anos. O cara era um devasso, um perdido. E a mãe não desistiu dele, orou 30 anos, até que um dia ele se converteu. E aí você vê, Agostinho, há 1500 anos atrás, escreveu que hoje ainda é bebedouro de muitos eruditos. Então, a gente não pode desistir dos nossos filhos. Orar por eles, estar junto com eles, dar o exemplo para eles e impor limites e dar amor. Eu acho que você vai manter a sua família longe dessas dificuldades. Leitura Ampla. Entrevista. Tudo o que você precisa saber na entrevista de hoje. Leitura Ampla.